Michele. Estou aqui para falar sobre o estudo intitulado Condições e Estudos em um Instituto Federal durante a pandemia da Covid-19. Esse estudo faz parte de um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, então, é intitulado Impactos da Pandemia da Covid-19 no Dia a Dia de Estudantes da Educação Profissional do IFRS, Campus Sertão. Então, foi uma pesquisa do tipo descritiva, teve uma dimensão exploratória com abordagem qualitativa e tratamento quantitativo. Ela obteve o fomento da FAPERGS, uma instituição de apoio à pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, e foi respondido por 79 estudantes por meio de um formulário online. O objetivo dessa pesquisa foi conhecer e analisar os impactos da pandemia da Covid-19, então, no dia a dia dos estudantes de educação profissional, a fim de apontar indicadores para qualificar a nova forma de ensinar e aprender que foi demandada por essa pandemia. Contextualizando um pouquinho a situação do Instituto pesquisado. Então, é um instituto inserido na região norte do Rio Grande do Sul, uma região que possui uma vocação agropecuária e de indústria metal-mecânica. Essas duas são as principais atividades envolvidas na região norte do Rio Grande do Sul. Sendo assim, o Instituto oferece cursos profissionalizantes de nível médio e superior dentro das áreas de tecnologia da informação, licenciatura e ciências agrárias. Então, em consonância com essa nossa vocação regional. Ainda, ela atende alunos vindos de diferentes lugares no país e também de diferentes realidades, como residência em zona rural, urbana, quilombos, tribos indígenas. E outro fator, então, importante para levar em consideração é que a pandemia levou todo mundo a uma mudança, né? E no caso do estudo, levou do presencial para um regime de exercícios domiciliares especiais, que no caso desse instituto foi adotado o regime de educação à distância, ou seja, o regime EAD. Um pouquinho dos resultados obtidos com essa pesquisa. Foi questionado sobre a idade dos estudantes, sendo que a grande maioria então respondeu, 45 respondentes, possuem entre 16 e 22 anos de idade. Outra informação obtida foi sobre a etnia, a cor, o que eles se autodeclaravam. Então, eles se autodeclararam, na grande maioria, de cor branca, e quando questionados a respeito do sexo, 57% são do sexo feminino. Sobre o tamanho das famílias, né? O tamanho do grupo familiar foi questionado e foi verificado que a grande maioria desses estudantes que responderam possuíam um grupo familiar com 2 a 3 componentes além do estudante. Ainda quando foi questionado a respeito de quem são esses componentes do grupo familiar, mais de 40% respondeu então que o grupo familiar era composto por mãe e ou pai. Sobre o local da onde esses estudantes são oriundos, verificou-se que há um atendimento de vários lugares diferentes, né? São atendidos estudantes tanto da região quanto de fora, inclusive de fora do estado. Então, tem estudantes do estado de São Paulo, tem estudantes do estado do Maranhão, mas a grande maioria dos estudantes ainda é da região norte do estado do Rio Grande do Sul, dessa região que circunda esse Instituto Federal. Falando um pouquinho agora sobre a pandemia em si. Quando questionado sobre a recomendação do isolamento social, foi questionado sobre a rotina, e a grande maioria respondeu que estava cumprindo, então, a recomendação de isolamento parcial ou totalmente, sendo que, parcialmente, 68% estavam cumprindo parcialmente. Quando questionados sobre o motivo que os levavam a sair de casa, as 3 respostas que foram obtidas foi que era para aquisição de produtos essenciais, alguns deles para atividades físicas e de lazer, e outros, então, por ocasião do trabalho. Sobre o trabalho, então, emendando nessa questão, foi verificado que mais de 46% dos estudantes trabalhavam já antes da pandemia, e há um recorte especial aqui importante de ressaltar que 16% dos estudantes questionados disseram que estavam trabalhando, mas que começaram durante a pandemia. Então, esse recorte é importante de ser feito. Sobre as respostas obtidas, então, nesse nosso questionário, o que se verificou? Que 100% dos respondentes têm acesso à internet e pelo menos 87% possuem computador.
O que se verificou a partir disso? Que a grande maioria dos estudantes que responderam são pessoas já inseridas no mundo do trabalho. Então, possivelmente, essa alta taxa de pessoas com um computador próprio, ou pelo menos um na família, e todos eles terem acesso à internet, pode ter a ver, inclusive, com o fato de estarem trabalhando. Outra coisa que 62% então dos estudantes estavam na faixa de 16 a 24 anos, aonde é uma idade considerada pelo MEC uma idade característica para se estar cursando esses níveis de ensino que foram pesquisados, que é o médio técnico, então nesse caso, e o superior. Ainda outros fatores importantes foram que 80% se autodeclararam de cor branca e 57% do sexo feminino. E um recorte importante que se deve fazer é que, devido ao formato adotado, possivelmente alguns estudantes, e principalmente os mais carentes, não conseguiram participar dessa pesquisa, né? Porque, como foi adotado um formulário online, havia a necessidade desse acesso à internet, possuir algum tipo de equipamento de tecnologia para responder. Então, os nossos estudantes mais carentes possivelmente não conseguiram responder esse questionário. Ainda, mais de 70% deles estavam passando a quarentena com seus pais, mais de 55% dos estudantes são residentes em cidades próximas ao Instituto Federal, apenas 16% cumpriram totalmente a orientação do isolamento social e 63% exercem atividade remunerada, sendo que 1/4 dos respondentes então começou a trabalhar durante a pandemia. Então, esse recorte do que começou a trabalhar durante a pandemia é um recorte interessante de se fazer, porque provavelmente houve toda uma mudança, inclusive na organização familiar, né? Essa necessidade financeira que foi gerada pela pandemia. Então, isso é um dado importante se avaliar na hora de fazer educação para esses estudantes, né? De pensar como ensinar para eles, porque houve toda uma mudança na dinâmica familiar em função da pandemia. Outros fatores importantes, então. Foi questionado os que mais dificultavam a aprendizagem doméstica. Quando questionados, então, os mais citados foram as distrações, os barulhos da casa, a ansiedade gerada por pensar sobre o impacto da pandemia, tanto na saúde quanto no seu ano escolar, né, o quanto eles poderiam ser prejudicados por causa disso. As dificuldades para estudar sozinhos, que alguns deles relatam que têm essa necessidade de estudar com mais alguém, e a grande demanda de atividades domésticas, como vários deles voltaram para suas casas, né? Muitos eram residentes do campus ou dos arredores dos campos e possuem um ensino integral, né? A maioria dos cursos oferecidos é de ensino integral. Então, a grande demanda da educação, mais a demanda das atividades domésticas, criou uma demanda muito alta e causou uma sobrecarga nesses estudantes. Isso foi um dado também levantado. E ainda assim, com todas essas dificuldades relatadas por esses estudantes, a gente espera que não interfiram de forma relevante na aquisição das habilidades que são requeridas para os cursos oferecidos, em função da idade, da autonomia, do formato que foi adotado, né, da estrutura que esses estudantes que responderam o questionário tinham. Então, acredita-se que não será de forma relevante essa interferência. Por fim, então, as conclusões que nós chegamos foi que o acesso à internet é um aspecto fundamental, né? É preciso também ponderar sobre a realidade dos estudantes, que, como nós falamos, né, tem alguns que não puderam ser atingidos por causa do formato, inclusive do questionário. A gente espera que contribua para um diagnóstico de uma situação atípica e melhore algumas situações similares que venham a acontecer, e que as considerações aqui ainda precisam ser aprofundadas e validadas por outras investigações. Aqui temos algumas das referências utilizadas e muito obrigada!